Olá você que é profissional ou que gosta de cuidar do carro. Você sabe encerar de forma profissional? Pois então, esse é o assunto do vídeo de hoje. Para a gente fazer um tratamento profissional, no caso, um enceramento profissional, a gente não chega e aplica a cera diretamente na peça. Obviamente a gente tem que fazer uma limpeza, uma lavagem do carro, né, que não é o caso aqui. Esse capô é o que a gente vai usar, ele já está devidamente lavado, porém ele tem contaminações, tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro fazer um tratamento nele com uma clay bar. Nesse caso aqui, eu estou separando inclusive uma novidade, que é esse Speed Clay, que eu usei, eu achei muito interessante. Então eu achei legal mostrar nesse vídeo, porque além de eu estar mostrando para vocês o processo de enceramento, eu vou estar também mostrando algum tipo de produto, tá? Então esse Speed Clay eu gostei demais, que ele é uma clay também que a gente vai descontaminar no lugar da clay bar, tá? Ele é usado com esse Instant Detailer aqui, também da Modas. Eu escolhi os produtos da Modas pelo seguinte, para que haja uma compatibilidade entre um produto e outro, tá legal? Então esse produto aqui, ó, ele vai servir para lubrificar a clay bar, né? E inclusive nós vamos fazer também uma limpeza da peça com o IPA. No caso, é esse aqui que eu separei, um da Lincoln, é um IPA que ele não tem, que é o IPA, o que é? Ele é um álcool isopropílico, porém preparado. Ele tem também agentes detergentes para que a gente faça uma limpeza mais profunda da peça. Tá? E para que serve isso? Por que a gente vai ter todo esse cuidado para fazer o enceramento? É para que a cera ela tenha uma ancoragem maior. Tá? Então, o que acontece com o enceramento? Muitas vezes a pessoa ela pega cera e já vai aplicando diretamente na pintura. Só que a pintura, ela tem determinados tipos de contaminantes que eles não são retirados na hora que você faz a lavagem do carro. Você não consegue tirar toda a sujeira da pintura. E tem determinadas contaminações que elas são além da tinta. Por exemplo, esse capô, nós fizemos propositalmente uma contaminação com tinta, mas a contaminação ela não é só através da tinta. Você tem também partículas que estão aí, né, no ar, né, que elas vão contaminando a pintura. Por exemplo, fuligem, seiva de árvore, né, coisas que você não consegue tirar na lavagem. Então a gente faz todo esse tratamento, essa preparação antes da gente aplicar a cera. Agora, que tipo de cera que a gente vai usar? Bom, quando você tem uma peça que ela está absolutamente limpa, já polida, né, você pode aplicar diretamente uma cera de proteção. Porém, quando você tem casos em que você tem que fazer uma limpeza, que não é só essa limpeza de contaminantes, já é uma limpeza mais química, né, a gente vai ter que fazer com uma cera para limpeza. Então, no caso é o seguinte, para uma pintura que ela precisa ser limpa e protegida, eu escolhi aqui, ó, essa cera aqui, que é muito boa também, da Modas. É uma cera de carnaúba, que é uma cera que ela serve tanto para proteção como também para limpeza, tá? E é uma cera de carnaúba. Agora, esse negócio de cera de carnaúba, cera sintética, como é que isso funciona? Acontece o seguinte, gente, a cera de carnaúba, ela hoje é uma das ceras mais usadas no mundo todo, tá? Se tratando de ceras. Por quê? Porque o brilho que ela oferece é extremamente profundo, né? E ela tem uma ancoragem menor, a permanência dela na peça é menor do que a sintética. Porém, o acabamento dela é muito melhor. Então, ele vai te dar aquele brilho molhado, né? Além também da cera, ela dá aquela hidrorrepelência, né, que é aquela repelência de água, inclusive de sujeira. Então, quando você vai encerar um carro, a pessoa pensa assim, não, vou encerar o carro para ele ficar bonito. Ok, isso aí é sim
um dos fatores que você faz o enceramento. Mas mais do que isso, você precisa estar com o carro encerado por uma questão mesmo de proteção da pintura. Se você quer que a pintura do seu carro dure, ela tem que estar encerada ou protegida com outro tipo de produto específico para isso. Tá? Mas como a gente está falando de enceramento aqui, a cera, nesse caso, ela é determinante para que a pintura do seu carro dure mais ou dure menos. Tá? Então, assim, é bom encerar sempre. Uma cera, outro tipo de cera aqui, que é essa sintética, que eu separei aqui também, é uma cera muito boa também, da Modas, e ela te dá aquele brilho espelhado, vamos dizer assim. Não é um brilho molhado que a gente consegue na cera de carnaúba, é um brilho espelhado. E ele, por ela ser assim, uma cera sintética, ela forma um filme mais duradouro. Então é o seguinte, ela vai durar mais. Agora, um dos motivos pelo qual eu separei somente uma marca para mostrar para vocês vão ver no final do vídeo. Por que que eu separei essa marca e por que eu separei todas as ceras de uma marca só. Legal? Então vamos lá, vamos para a prática, vamos ver como que a gente vai fazer esse enceramento. Bom, então antes da gente começar a fazer o serviço, eu vou mostrar para vocês a contaminação que está nesse capô. A gente vai aproximar a câmera para que vocês possam ver. Bom pessoal, então é o seguinte, a contaminação são esses pontinhos amarelos, né, que certamente vocês estão vendo aí. Eu estou usando aqui, ó, uma luva de plástico, porque o plástico, ele aumenta, esse plástico fininho, ele aumenta a sensibilidade na mão. Eu passando ele aqui, ó, por cima da contaminação, eu consigo perceber claramente essa contaminação, esses pontinhos, tá? Mas eu vou aproximar aqui o microfone também, para que vocês ouçam. E aí o que acontece? Quando a gente fizer a descontaminação, a gente vai eliminar essa contaminação toda aqui, e aí sim a gente vai estar com uma peça preparada para fazer a aplicação da cera. Bom, agora vamos lubrificar a peça, lubrifica bem, tá? Vamos lubrificar também a ferramenta, e caso você esteja usando uma clay bar, uma barra de argila mesmo, também é importante você fazer essa lubrificação na própria clay bar também. Ó, o ideal para se fazer a descontaminação é nesse movimento reto aqui, ó, tá? Faz assim e faz um fechamento como se você estivesse fazendo um lixamento. Aqui eu já percebo que a contaminação praticamente acabou. Bom pessoal, então aqui eu já quase não sinto mais nenhuma contaminação. Aqui, ó, eu já posso dizer aqui que aqui a gente já eliminou tudo, tá? O lado de lá eu não tirei. A gente vai fazer inclusive um teste, aquele teste que eu fiz, para mostrar para vocês que aqui está totalmente descontaminado e o outro lado ele ainda está com a contaminação toda severa. Agora nós vamos secar a peça, vamos secar também a ferramenta, né? Porque isso aqui, esse tipo de cuidado é importante ter sempre, secar e guardar, tá? Agora, toda vez que você for usar uma toalha nova, por exemplo, numa pintura, observe bem essa etiqueta aqui, tá? Descarta essa etiqueta, porque pode ocorrer dela passar na pintura e arranhar a pintura, tá? Então esse tipo de cuidado é importante. Bom pessoal, agora aqui já está pronto, já está descontaminado, a peça está seca. Eu vou passar a luva para que vocês ouçam que aqui já está totalmente descontaminado, vocês não vão ouvir barulho nenhum aqui mais, mas lá, na parte de lá, vocês vão ouvir o barulho da contaminação. Vou tirar o microfone aqui para que fique mais fácil de vocês perceberem isso, ó.
Aqui a gente percebe não tem barulho nenhum mais, ó. Ela tá lisinha. Agora aqui, ó, totalmente contaminada. Bom, agora aqui a gente vai fazer uma limpeza da peça, uma limpeza profunda com o IPA, tá? Que é esse álcool isopropílico com agente de limpeza. Esse aqui que eu escolhi é o da Lincoln, tá bom? E a toalha também para a gente fazer esse trabalho. Vamos lá para a gente ver. Bom, então aqui, ó, a gente faz também da mesma forma. Agora, para que a gente vai fazer essa descontaminação com álcool? Porque o que acontece? Aquele produto que a gente usou para lubrificar a clay, ele deixa um filme, também uma película, que ele pode atrapalhar a ancoragem da cera, tá? Então aqui nesse caso, a limpeza ela é mais profunda. A gente tem que entender que a cera ela fica na superfície, mas para que ela tenha uma aderência boa, ela tem que aprofundar nos poros da pintura. Então, se a pintura ela tiver com algum impedimento, certamente, né, ou alguma barreira, certamente a cera que você vai aplicar, ela vai permanecer menos tempo na peça. Bom, pessoal, a cera que eu escolhi é essa cera aqui sintética, tá? Depois eu vou explicar para vocês por que eu escolhi a sintética. Agora, é uma cera de proteção. Dentro da leitura que eu fiz aqui, não preciso de usar uma cera de limpeza, porque a peça ela está bem polida, né? Então, apesar daquela contaminação que a gente retirou, aquela contaminação superficial, a pintura mesmo, os poros dela estão limpos. Diferente de uma pintura que ela está mais carregada, onde você não consegue fazer a limpeza física só, né? Que no caso com o uso da clay bar. Nesse caso aqui, a gente vai usar essa cera e olha, ela é interessante, ela tem o aplicador dela, tá? O que é importante com relação ao aplicador? É bom você ter um aplicador para cada cera. Não misture um aplicador com outro, tá? Para que você não misture um produto no outro, né? Outra coisa que é importante também, toda vez que você usar a cera, depois que você terminou o trabalho, limpe o aplicador, mantenha-o sempre limpo e o cuidado também muito grande com a lata da cera, nunca deixe ela destampada, tá bom? Com relação à quantidade, muitas vezes a pessoa pensa que colocar uma cera, um volume muito grande de cera, você vai ter uma proteção maior, tá? Isso aí é um mito. Na verdade, quanto mais fina for a camada de cera, melhor vai ser. Porque, na verdade, você vai estar jogando a cera fora. Se você usar muita cera, imaginando que você vai ter mais proteção, na verdade, você vai estar jogando a cera fora, tá? Porque o que vai ficar mesmo é o que você vai aplicar, aquele filme mais fino, que ele vai ficar nos poros da cera. Tá legal? Então, vamos lá, vamos fazer o trabalho. Bom, então vamos encerrar aqui. É o seguinte, questão de quantidade, é aquilo que eu falei, ó. É pouca cera, tá? Nós vamos fazer movimento circular ou a gente vai fazer movimento reto? Essa é uma outra dúvida que muitas vezes ocorre. Olha, pessoal, pode ser tanto movimento circular quanto pode ser movimento reto. Eu prefiro o movimento reto, tá? Dessa forma aqui, ó. Segundo muitos dizem, quando você faz a aplicação com movimento circular, você consegue fazer uma aplicação mais uniforme, mas não é bem assim não. Tá? Você consegue muito bem fazer uma aplicação uniforme dessa forma aqui. Agora, a cera ela tem que ser bem aplicada. Essa é a grande diferença. Bom, então agora a gente vai retirar a cera. Quando é que a gente retira a cera? Ela precisa secar para você retirar. Você não aplica e já imediatamente retira a cera, não. Ela tem que esperar, é o que eles chamam de congelamento, né? Ela fica meio esbranquiçada. Aqui como o filme da cera ele está muito fininho, talvez na câmera aí você não consiga observar isso. Tá? Mas aqui eu estou vendo, e qual que é o teste que a gente faz? Você passa o dedo
na peça aqui, ó, e se você conseguir remover a cera toda, está na hora de retirar. É o caso dessa aqui. Então agora a gente vai fazer a retirada da cera, ó. Sempre com movimentos leves, tá? Assim, com pouca pressão. E essa questão de pressão, quando você também está fazendo a descontaminação, a pressão ela tem que ser baixa, tá, gente? Nunca que você vai apertar um aclebar ou aquele speed, né? Nunca apertar, nunca usar pressão, para que você não corra o risco de arranhar a pintura. Bom, pessoal, e agora? O que a gente vai fazer? Agora é aquilo que eu prometi no início do vídeo, né? A surpresa é que é o seguinte, você pode aplicar uma cera de carnaúba em cima da cera sintética. E o que vai acontecer? Você vai ter uma proteção, uma ancoragem maior, que é o caso, que é uma característica da cera sintética, e você vai ter um brilho ainda mais profundo por conta da carnaúba. Tá? Então a gente vai aplicar uma cera em cima da outra. O porquê da gente estar usando o mesmo produto, é aquilo que eu falei mesmo, é por conta de compatibilidade mesmo, é um produto que ele é da mesma origem, né? Então a ancoragem de um no outro é sem problema, uma cera não briga com a outra, vamos dizer assim, e você vai alcançar um resultado super fantástico, tá joia? Então vou aplicar a cera e você, daqui eu já estou vendo o brilho, aqui está incrível. Na hora que a gente aplicar essa cera, esse brilho vai aumentar mais ainda. Vamos aplicar. Então aqui, ó, vamos aplicar a cera de carnaúba. Da mesma forma, quantidade também, a gente sempre lembrando que é uma película mais fina. Tá? Nesse caso aqui, ó, a gente vai ter mais resistência ainda, porque a gente está com as duas ceras, né? Então a gente vai ter uma resistência maior, por conta inclusive das duas ceras. Agora, isso a gente só faz nessa situação aqui, onde você fez a limpeza da peça, fez todo aquele tratamento e está aplicando uma cera nova. Isso não vale você aplicar uma cera velha, você tem uma cera velha e aplicar uma outra por cima não, tá legal, gente? Se você for fazer uma reaplicação de cera, você tem que fazer todo aquele processo. Às vezes a descontaminação talvez você não precise, dependendo de como você cuida do seu carro. Com relação, inclusive, à durabilidade da cera, também o que determina isso é a forma como você cuida do carro, como você lava o seu carro. Tá? Então, se você usa um produto, um shampoo de boa qualidade, um shampoo neutro, né, que é extremamente importante isso, você vai manter essa cera por mais tempo. Uma outra coisa que também faz com que você mantenha a cera é aquele produto que a gente usou também para fazer a lubrificação, porque ele serve também para você tirar a mancha de dedo, né? Que às vezes depois nós vamos fazer um acabamento com ele também. Tá? E aqui, toda vez que você lavar o seu carro, se você fizer uma aplicação com esse tipo de produto, você vai estar colocando uma camadinha fina, uma película fina em cima da pintura. Isso certamente vai ajudar a permanecer a cera por mais tempo no carro. Tá? São cuidados que são importantes e que assim a gente não pode esquecer deles. Bom, então agora eu já conferi aqui, a cera ela já está no ponto de ser retirada. Então vamos fazer a retirada dela. Uma vantagem de você aplicar a cera em camadas mais finas, que ela inclusive fica mais fácil de retirar, tá? A cera de carnaúba é uma cera mais dura, então se você aplica muito, deixa muito tempo também, além do necessário, ela pode ficar um pouquinho mais difícil de tirar, tá? Nesse caso aqui não, tá no ponto, ela tá perfeita aqui. Bom, agora eu vou dar um acabamento pro final no meu enceramento. Vou usar essa toalha aqui, que é uma toalha mais densa, né? Vou tirar a etiqueta dela, ó. Isso aqui a gente não pode esquecer. E vou usar também o produto para a gente tirar algum resíduo que ficou, tá? Então, eu vou mostrar para vocês o acabamento. Bom, então agora vamos fazer o tratamento final. Esse produto a gente é só um pouquinho, tá? Que eu estou vendo algumas marquinhas, pouca coisa. Então, assim, é mínimo mesmo. Só mesmo para fazer assim um super acabamento, né?
Que aí ela tira qualquer embaçadinho que tiver, às vezes algum excesso, a gente consegue tirar. Olha, ficou simplesmente maravilhoso. Muito bacana, gente. Vamos testar a hidrorrepelência dela? Legal, né? Bom, pessoal, então vamos às considerações finais aqui, né? Com relação a lavar o carro, que é a primeira coisa que você tem que fazer. Sempre lavar o carro à sombra, utilizar um shampoo automotivo específico, tá? Neutro. Fazer muito bem essa limpeza, porque é a preparação inicial do enceramento é a lavagem. A gente não mostrou nesse vídeo porque não se trata disso. Porém, depois nós vamos fazer também um vídeo de lavagem, ok? Mas então assim, ó, lavar sempre a sombra e secar bem antes de você fazer a descontaminação. Bom, no caso da contaminação, muitas vezes você vai ter que usar uma clay bar mais agressiva. Nesse caso aqui, essa ferramenta que a gente usou da Modders, ela é média, tá? Deu pra gente retirar a descontaminação aqui sem problema nenhum. Mas se acontecer de você tiver que usar uma clay bar mais agressiva, muito provavelmente, vou te dizer quase que certamente, você vai ter que polir o carro. Isso pode acontecer, inclusive até com a clay bar média também, tá? Dependendo da maneira com que você fizer a descontaminação, pode acontecer de você causar micro riscos na pintura que você vai ter que polir. Quando você for fazer a descontaminação, usar uma clay bar ou usar uma ferramenta como essa que a gente usou aqui da Modders. Se acontecer da clay bar cair no chão, não utilize mais essa clay bar, porque com certeza ela vai estar pegando ali alguma partícula que quando você for fazer o arrasto para fazer a limpeza da pintura, com toda certeza você vai causar riscos e muitas vezes irreversíveis, tá? Agora, essa outra, esse da Modders, né? esse produto novo da Modders, se ele cair no chão, não tem problema, você vai lá, lava ele, pode utilizar, ok? Mas nunca esqueça de lavar, isso aí é fundamental, tá? Outra coisa importante com relação à descontaminação. Fez a descontaminação, usar sempre o IPA para a gente fazer também aquela limpeza química, tá ok? Aí partindo para a cera, antes de você fazer o enceramento, faça uma leitura primeiro na pintura. Veja que tipo de cera você vai usar, se é uma cera de limpeza, né, é uma cera só de proteção, você vai fazer como nós fizemos aqui nesse vídeo, usar as duas. Caso você queira usar as duas ceras, sempre use a sintética primeiro, tá? Primeiro a sintética, dá um tempo para que a cera ela ancore, né? Ela tem um tempo de cura, inclusive, depois você aplica a outra, esse tempo de cura vai depender da cera que você estiver usando, normalmente nas especificações na lata da cera tem, né, esse tempo de cura dela, e sempre observando nas embalagens a especificação técnica dos produtos, tá? Quando você for usar, fazer retirada da cera, usar uma toalha, usar toalha de microfibra, use microfibras de boa qualidade, retire a etiqueta, tá? Outra coisa que é importante também, que eu não falei, inclusive na hora de retirar a cera com a toalha, essa que eu usei, ela é dupla face. Ela tem uma parte mais densa e outra menos densa. A parte menos densa você vai fazer a retirada da cera. Aquela parte mais felpuda é onde você vai fazer o acabamento, ok? Bom, pessoal, com relação aos produtos, nós vamos deixar todos eles relacionados ali na descrição do vídeo, tá? E caso você queira adquirir um produto desse aqui ou qualquer outro, se você estiver em Belo Horizonte, inclusive, eu posso indicar para vocês aqui um parceiro nosso, né, que é a Autocores, tá? E eles têm também uma loja virtual, que é lojaautocores.com.br. Você encontra tudo isso aqui que a gente utilizou lá e muito mais coisas, tá bom? É isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Desejo muito sucesso e muita prosperidade a todos vocês. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.